TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, interrompemos a nossa programação, agora são 3h07 e você vai ver agora a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que vai discutir a importância da tecnologia contra a dependência química com a presença do analista de sistemas Daniel dos Santos, que criou um aplicativo que auxilia na recuperação de pessoas com dependência química. A presidência é do vereador Nelson Oster, e acompanhe. Boa tarde a todos, a todas, em especial aí o nosso vereador Nelson e o Vinícius, pelo trabalho aí feito com esse tema, com essa problemática que é complexa. Boa tarde a todos que estão pela TV. E eu quero começar essa minha fala falando de um jovem. Antes que começar falar sobre o aplicativo, eu queria falar sobre um jovem que, nascido no lar evangélico, ele, aos 12 anos, ele conheceu as drogas. E, abrindo um adendo aqui, sobre a questão da prevenção, presidente, que a prevenção, ela é o melhor remédio. É o melhor remédio porque estatísticas comprovam que a recuperação gasta-se $10, a prevenção $1. É muito menos danoso para o Estado, menos danoso para a família e menos danoso para o próprio usuário recuperar, prevenir do que recuperar, na verdade. Ou seja, a prevenção é o melhor remédio. E com esse jovem, ele conheceu muito cedo as drogas. Aos 12 anos, estatísticas comprovam que os jovens entram para as drogas 70% por causa da curiosidade. E, pasmem, 45 desses, se soubessem os danos causados, não entrariam. Ou seja, aí é onde entra a questão da prevenção. Com o passar do tempo, esse jovem, que o ciclo da dependência química praticamente é muito parecida de um para o outro. Começa com as drogas leves, com as drogas lícitas, depois passa para as drogas ilícitas, e com esse jovem não foi diferente. Aos 12 anos, né, álcool, tabaco, depois maconha, e ele conheceu a cocaína e gostou da cocaína. E se perpetuou aí por praticamente 20 anos na vida dele. Ele dependente da cocaína. Mas para a sociedade, para a família dele, estava tudo bem. Né? Que uma coisa que eu vou chegar lá mais na frente, que falam que em relação ao aplicativo, mas esse aplicativo, o usuário lá na Cracolândia ele vai vender. Não. O público não é o da Cracolândia. Nós trabalhamos, temos diversas ações na Cracolândia. Né? Mas parar com esse mito de que droga só é da classe baixa. Um relatório do Senado Federal citou lá a classe alta como uma das maiores consumidoras de drogas. Tá? E com esse jovem, ele trabalhava, ele estudava, e para a sociedade e para a família estava tudo ok. Mas só ele sabia o quão, né, o buraco que ele estava entrando, buraco sem fundo. E veio a primeira overdose, ele relatando que chegou no hospital quase morrendo. O médico alertou, falou, se você não parar com isso, você vai morrer. E algo praticamente... teve a overdose num final de semana, no outro final de semana estava fazendo a mesma coisa. E veio a segunda overdose, já na segunda overdose teve a tentativa de suicídio, porque a droga é uma das causas do suicídio, que vem a depressão, enfim. E ele chegou virado sexta, sábado, domingo à noite, chegou em casa, viu que estava no fundo do poço e queria tirar a própria vida. E veio a quarta overdose. Na quarta overdose, a gente sabe que medicina e fé não andam juntas, né? Mas é provado cientificamente, presidente, um estudo feito pela Unifesp, tá?
que fizeram um grupo lá, grupo A e grupo B. O grupo A tinha espiritualidade, o grupo B não tinha. E os que tiveram menor índice de recaídas foi o grupo A. Ou seja, os próprios médicos falam que a fé é muito importante na recuperação. E com esse jovem não foi diferente. Aconteceu algo atípico. Quando ele foi na última overdose dele, ele já estava indo para o hospital, já quase morrendo, sem fôlego. Chegou no hospital, a enfermeira teve encargo pela vida dele. E falou o seguinte, o que ele tem? A mãe da filha dele falou, isso é overdose. Ela olhou, você crê que nunca mais ele vai utilizar isso? Ela espantou, né? Uma enfermeira falando isso. Ela falou, eu creio. Isso já fazem 7 anos. E esse jovem sou eu. Esse jovem é quem vos fala. Eu tive problema com a dependência química durante mais de 15 anos da minha vida. E assim que eu parei com o uso, eu fui no Google, eu falei, meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Porque só quem passa na pele sabe o tamanho da problemática que é. Você querer parar com aquela substância, com aquele, como é que eu posso falar? Com aquela miséria que você está passando e você não consegue. É algo insano. E você, não, nunca mais eu vou utilizar isso. Quando é no outro dia, você está fazendo a mesma coisa. E num sonho, eu sonhava desenvolvendo, pelo fato da minha formação de analista de sistema, com pós-graduação também na área, eu desenvolvia na época um sistema. Eu acordei, fui no Google pesquisar em 2013 e não vi nada parecido. Falei, vou desenvolver algo aqui. Desenvolvi um site, desenvolvi um sistema. Para o meu espanto, choveu de e-mails. As pessoas, eu quero parar com produto X, produto Y. E eu nasci e me criei em Brasília. Meus pais são de São Luís do Maranhão. Nesse tempo eu estava em São Luís, passando uma temporada lá. Foi quando eu vim para São Paulo. Foi aí que nasceu o Socorre-me. Junto aí com o pastor Efigênio, representando Unidos pela Vida. Nós unimos força e foi aí que nasceu o Socorre-me. Deixa eu passar aqui. A problemática, né? A OMS adverte que uma pessoa no mundo se suicida a cada 40 segundos e o principal causa dessas mortes é as drogas. 75% dos jovens infratores são usuários de drogas. 80% dos dependentes químicos têm recaídas. São Paulo tem mais de 2 milhões de dependentes químicos. Em 5 anos, morrerão 750 mil. É um problema de saúde, segurança pública e social. Nós, eu vou falar mais na frente, nós também fazemos um trabalho, essa questão de mortes, fazemos um trabalho na Cracolândia, e é um dado que poucas pessoas conhecem, o maior índice de abortos na Cracolândia. Todo dia morrem bebês na Cracolândia por causa de abortos. Foi quando veio a ideia de desenvolver o aplicativo Socorre-me. O aplicativo Socorre-me, ele está na versão beta que nós chamamos, né? Ele não está na versão final ainda, está na versão beta. Qual que é o objetivo do aplicativo Socorre-me? É trazer a conscientização da problemática para o usuário. Romper a negação que o usuário tem. Que é aquela, eu paro quando quiser, eu não sou dependente químico, quando menos se espanta, ele está já completamente dependente. Qual que é a ideia do aplicativo? No primeiro momento, nós não ficamos, deixando bem claro aqui que nós não ficamos com nenhum dado do usuário para fazer estatísticas, enfim. É um banco de dados local que fica no próprio aparelho celular do usuário. Ele coloca o nome dele, a data que começou a usar as drogas e um valor em média usado com as drogas. Vai gerar uma estatística para ele. Você gastou X, você gastou Y. Né? Tem a questão do tempo também. Falando mais um pouco do aplicativo, o aplicativo ele coloca o tempo. Fulano, você gastou 20 anos da sua vida para você fazer
uma faculdade, daria para você escrever um livro, enfim. O aplicativo também tem um quiz desenvolvido pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Uma americana chamada Jenny McNeagle, ela fez um estudo dizendo que em 21 dias, em ciclo de 21 dias, se você parar com hábitos, você tem 90% de chance de não consumir mais aquele hábito. Ciclo de 21 dias. Isso aponta para o quê? O só por hoje. E lá tem no aplicativo, tem um cronômetro. Um dia, 2 dias, 3 dias, que aponta para o só por hoje. Tem também uma aba do evite e procure. O que você tem que evitar, o que você tem que procurar. Nós sempre falamos, quando estamos dando aconselhamento, dando palestra, nós falamos que o dependente químico, ele não sabe receber não. E a consequência disso, ele não sabe dizer não também. Ou seja, é dizer não aos hábitos da ativa, é dizer não aos lugares da ativa, é dizer não aos hábitos da ativa e aos locais da ativa. O timeline do aplicativo, conforme eu falei, em 2013 surgiu a ideia. Em 2014 nós fomos eleitas as 25 melhores ideias do país pelo Sebrae. Em novembro nós fomos selecionados pelo Inoveps, lá do Ministério das Comunicações. Em fevereiro de 2015 nós fomos lá para Campus Party. Em 2015 nós fomos convidados para fazer parte do CJE-Fiesp, é o Comitê de Jovens Empreendedores na área da saúde, da Fiesp. Em abril de 2015, nós fomos selecionados para o Social Good, que é um evento que reúne ideias de empreendedorismo social. Em maio de 2015, nós fomos convidados pelo Sebrae, pelo evento lá na CNI. Em fevereiro de 2016, nós fomos convidados pela Campus Party de novo. Em maio, pela inovativa da Minicom. Em julho de 2016, nós fomos selecionados pelo Startup Acelera Fiesp. Nós fomos também, em 2016, num evento internacional pela Finlândia, lá nós participamos também. E em setembro de 2016, pela IBM, atualmente nós estamos também participando de um programa da Prefeitura da capital de São Paulo, junto com a IBM. Algumas coisas que saíram na mídia, né? Na revista Exame, no Estadão, no Jornal Globo, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Lembrando que o aplicativo é completamente gratuito, ele está disponível em 8 idiomas, mais de 30 países baixando o aplicativo. Vale ressaltar aqui nossos parceiros. Os nossos parceiros assim que abraçaram a camiseta do Socorre-me foi o Sebrae. Desde o começo o Sebrae vem sendo nosso parceiro assim, de grande valia. A Sociedade Bíblica do Brasil, que também abraçou a causa. Todo ano eles fazem fóruns sobre dependência química, eles também ajudam algumas comunidades terapêuticas, eles têm a rede Conte lá, que ajudam as comunidades terapêuticas. Nós iríamos trazer hoje um case que nós temos de um dependente químico que é lá de Manaus, mas por uma força maior não deu para ele vir. Ele é um usuário ativo do aplicativo, ele teve uma recaída, ele está de novo em recuperação. Mas eu vou citar alguns casos que teve. Foi de um casal lá na Bahia, a esposa, na verdade, o marido dessa mulher que entrou em contato conosco, estava no crack, e ela não sabia mais para quem pedir socorro. Ela entrou em contato conosco, nós demos algumas direções, e vou falar mais na frente que o aplicativo é só um canal que nós temos diversos canais para estar ajudando aí essa questão da drogadição. E eu falei, olha, nós temos também um canal no YouTube, fala para ele dar uma olhadinha lá em alguns vídeos que nós temos. E ela falou, tá bom.
Quando depois deu uma semana, ela entrou em contato conosco, dizendo que ele estava utilizando aplicativo, viu alguns vídeos no YouTube, e ele pediu para ser internado, e ele está em recuperação. Teve também um caso de um fazendeiro lá em Minas Gerais, o problema dele era o álcool, entrou em contato conosco já, com a família destruída, e nós demos alguns direcionamentos para ele, né? E ele está também em recuperação. Outras iniciativas, além do aplicativo, que nós temos aí, conforme eu estava conversando com o vereador Nelson, nós temos 3 frentes aí para trabalhar, que é a questão da recuperação, a questão da prevenção, também, que eu acho super importante, e a questão da codependência. Nós, em parceria com o Unidos pela Vida, o Unidos pela Vida também tem um grupo de apoio voltado aos codependentes. E, vereador, quando você falou sobre a questão dos familiares, é super importante esse envolvimento na recuperação do familiar junto com o dependente. Tem algumas clínicas, algumas comunidades terapêuticas que, em reuniões, se a família não estiver presente, eles não internam, porque é de suma importância a questão da família estar engajada, a questão da família também estar fazendo parte na recuperação, que às vezes a família não tem noção. Em vez de ajudar, eles acabam atrapalhando. Tivemos diversos casos, um caso emblemático, que o filho saiu, ficou internado 9 meses, ele saiu e os pais, pensando que estava ajudando, colocou doses, o problema dele era álcool, doses de álcool, né, e dinheiro, R$5 debaixo do copo de álcool, testando para que ele não fosse recair. Não deu outro, ele recaiu. Ou seja, a família tem que ser capacitada, a família tem que entrar. Também essa questão do conhecimento é super importante na questão da dependência química. Além do aplicativo, nós temos um que nós chamamos de bot, né, que é a inteligência artificial. O que é esse bot? Nós sabemos que a questão da dependência química é um tabu ainda, as pessoas não falam, e eu quero parabenizar novamente aqui a iniciativa do vereador para estar trabalhando esse tema que é tão complexo, é tão emblemático, né, que envolve várias áreas do conhecimento. E as pessoas, infelizmente, têm vergonha ainda de falar que está com a problemática, de pedir ajuda. E a ideia do bot, que é nós chamamos de um robô, é como se fosse um terapeuta virtual, as pessoas vão lá totalmente anônima, como no aplicativo também é, e podem interagir, né, com esse robô. Lógico que é mais uma ferramenta. Em momento algum, nós não estamos aqui para tirar o papel do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Não, é ferramentas para ajudar nessa problemática. E hoje, atualmente, se as pessoas quiserem acessar esse bot, entram pela nossa página e vai conversar lá com o nosso robô. Nós também temos, além do app, nós temos outros canais, como o YouTube. Nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram, nós temos uma página no Facebook, conforme foi falado, nós temos também um blog que é para estar falando da problemática, porque a gente sabe que tem que ser falado, né? E é algo que essa questão das drogas não é falado como deveria, né? E nessa jornada, o que nós percebemos? Começou com drogas, ok? O nosso carro-chefe é as drogas, mas nós percebemos que a droga é a mais visível. Temos outras compulsões que levam às drogas. Eu sempre faço a analogia de uma árvore. A árvore está mostrando ali os frutos, mas e a raiz? A raiz não é visível. A raiz você tem que cavar, você tem que ir no profundo para saber o que está ocasionando. E nós abrimos o leque da plataforma Socorre-me. Nós começamos a trabalhar também com compulsões. Compulsões essas que vão do chocolate ao crack, né?
compulsões em comida, compulsões em sexo, compulsões em compras, diversas compulsões que têm que ser tratadas. E uma compulsão, abrindo um parêntese aqui, uma compulsão que nós dando aconselhamento, palestras, indo nas comunidades terapêuticas, conforme foi falado, uma compulsão que disparou 90% é a questão da pornografia, né? E aqui nós não vemos falar ser puritano, né, ser moralista, não. É as consequências que a pornografia tem ocasionado na vida das nossas crianças, não só das nossas crianças, como de adultos também. E na parceria que nós fizemos, junto com a Sociedade Bíblica, eles têm um aplicativo chamado YouVersion. É um aplicativo com mais de 400 milhões de downloads no mundo, e só no Brasil são 20 milhões. É um aplicativo da Bíblia, e eles disponibilizaram para nós, na categoria vício, tá gerando conteúdo. E nós geramos conteúdo, e no final nós linkamos para o site Socorre-me. No site Socorre-me tem os canais, conforme foi falado. É aplicativo, canal no YouTube, e nós deixamos também o nosso WhatsApp para aconselhamentos, conselheiro e conselheira. E, para o nosso espanto, pessoas do Brasil inteiro pedindo socorro para a gente. Socorro, não só por causa das drogas, mas por causa da pornografia, que leva também, é uma das causas ao uso das drogas. E nós começamos a estudar sobre a problemática, e nós fizemos um devocional que se chama Liberto de uma Prisão Invisível. E nós puxamos alguns dados. Nesse caso específico da pornografia, é um vício pior do que a heroína, pasmem, e do que a cocaína. Comprovado cientificamente. Porque ao consumirmos determinada substância ilícita, por exemplo, a heroína e a cocaína, ela libera 500 unidades de dopamina. Com a pornografia é 800, 900 unidades. Ou seja, é algo muito sério, que não é falado também, que é uma compulsão que está destruindo as famílias, as nossas crianças. 70% dos divórcios é causado pela pornografia. E esse devocional virou um livro, junto com a Sociedade Bíblica, e nós estamos recebendo diversos feedbacks em relação a essa problemática também. O que nós estamos oferecendo para o primeiro, para o segundo e para o terceiro setor? Para instituições públicas, privadas. Nós também, conforme foi falado, nós temos outras iniciativas, além do aplicativo. Nós fazemos palestras nas escolas, conforme foi falado, a prevenção é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. E a curiosidade, conforme foi falado no começo, é uma das principais causas que os nossos jovens entram para as drogas. E um jovem bem instruído, ele vai saber dizer não. De novo, a questão dos pais também é fundamental na prevenção. Nós fizemos um curso lá no DENAC, interessante. Um dos palestrantes falou que os pais, nessa questão dos pais envolvidos com a questão da prevenção, a abordagem dos pais é completamente errada em relação às drogas. Por quê? Os pais falam para o filho, meu filho, se você usa droga, você não vai gostar, você vai morrer. E o que acontece com os adolescentes, principalmente? Eles usam as drogas, eles gostam e não morrem. Naquele primeiro momento ele fala, meu pai está mentindo. Meu pai é mentiroso. Ele fala que a droga é ruim, que eu ia morrer. E eu estou aqui, é muito bom, e eu não morri. A abordagem nessa questão de prevenção, que nós damos palestras nos colégios, é falar a realidade. É falar a realidade. Falar, a droga é muito boa. Se fosse ruim, ninguém era viciado. Eu
abrindo um parênteses aqui, até brinquei em um vídeo que eu fiz, nós não vemos aí Boldolândia, porque Bold é muito ruim, mas vemos Cracolândia, né? Porque o negócio a gente não pode mentir, é bom. A grande questão é a consequência, filho, você vai usar, só que as consequências vão ser essas aqui. Você que vai preferir, aí você tem o livre-arbítrio. E nós damos, a última palestra que eu dei em um colégio lá em Cotia, no colégio municipal para o ensino médio, eu citei um funkeiro que morreu recentemente, MC Catra, Mr. Catra, na verdade. Ele fez uma entrevista nesse talk show e falou, alertando os jovens, falou, olha só, vocês jovens, eu comecei a ficar na vida louca, as palavras dele, o barato é muito louco, mas tomem cuidado, olha onde eu estou hoje. Já passei por diversas cirurgias e a consequência dele foi a morte. Ou seja, é conscientizar as nossas crianças e os nossos adolescentes que as drogas têm a consequência. Infelizmente, nós vemos a mídia, né, os meios de comunicação, fazendo apologia, né, à questão das drogas. Mas, enfim, o que nós estamos buscando, né? O que nós estamos buscando? Tudo isso que está acontecendo, conforme foi falado, nós não tivemos nenhum patrocínio. Nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro setor. Tudo isso foi recursos próprios. E os recursos se esgotaram, né? E o investimento é alto. É tão tal que, vou falar mais na frente, sobre a questão dos próximos passos, eu vou citar algumas iniciativas que nós ficamos travados sem recursos. Sem recursos, nós chegamos a um limite, por exemplo, do aplicativo. O aplicativo, nós temos diversas funcionalidades para serem implementadas, porque nessa jornada aí de quase 5 anos, nós recebemos diversos feedbacks de usuários, de pais, né, de palestrantes, de mentores. Nós catalogamos diversas funcionalidades para serem implementadas no aplicativo. Mas, infelizmente, por questões de recursos, nós estamos limitados. Quais que seriam os próximos passos através do aplicativo? Desde 2012, o Conselho Federal de Psicologia foi autorizado a fazer consultas psicológicas online. E, atualmente, foi mês passado, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou telemedicina, consultas remotas. Nós estamos querendo implementar essas consultas, esses atendimentos, tanto de terapeutas quanto de médicos, no aplicativo. Por quê? Nós temos um canal no WhatsApp. Eles vêm através dos nossos canais. Vêm pelo aplicativo, vêm pelo YouTube, vêm pelo Instagram. Dá um exemplo do WhatsApp. Eles vêm pelos esses canais e nós damos ali um aconselhamento. Qual que é a ideia? É ter um atendimento presencial, porque esse atendimento que nós damos é o virtual, é o online. Nós estamos querendo implementar pontos nas cidades para eles terem atendimento presencial, que é muito importante. Conforme foi falado, o que nós temos hoje para recuperação? Internação. É o que nós temos hoje. Às vezes, o vereador Nelson foi feliz na fala no seguinte, de que aquela pessoa, às vezes, não precisa ser internada. Aquela pessoa, na verdade, ele não é nem um dependente ainda, e a mãe, a solução que tem é interná-lo. A ideia aqui é estar provocando um pouco e dizendo que nós temos diversas ferramentas para trabalhar a questão da dependência química. Diversas ferramentas. A internação é uma ótima ferramenta. Por exemplo, eu, quando fiquei na dependência química, quando eu parei com o uso,
que, na verdade, tem até uma questão aí, né, que nem vou entrar muito nesse mérito, a questão de cura da dependência química ou não. Cientificamente fala que não tem a cura, mas tem tratamento. E o meu tratamento, eu não precisei ser internado. Eu fui no hospital, foi aplicado o medicamento em mim, eu fiquei uns 2 dias meio. E conforme foi falado, cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter a sua própria recuperação. O que não pode é colocar tudo no mesmo saco, entre aspas, só a internação. Eu não precisei de ser internado. E eu era dependente. A minha, hoje, conforme foi falado, não tem cura, mas tem tratamento. Meu tratamento é a fé. Hoje, até a gente brinca, a minha internação é na igreja. Isso funciona para mim, não funciona para o A, de repente não funciona para o B. E para o B tem ferramentas que vai funcionar para ele. Ok? E conforme foi falado, 90% a questão da fé funciona. E a ideia é o quê? É trazer essas iniciativas, não só a internação, como nós temos iniciativas que a pessoa não precisa ser internada. Ela vai para uma clínica e ela tem a sua vida, ela trabalha e à noite, por exemplo, ela vai lá para esse centro, para esse local e toma medicações, tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e não precisa de ficar full time em uma internação. De novo, não estou falando que a internação não funciona, não é isso. A grande questão é que nós temos que repensar as iniciativas, as ferramentas que nós temos em mãos, que hoje a internet é uma ótima ferramenta. Temos casos de o usuário não conversar com o pai, não conversar com o psicólogo, não se abrir, mas pela internet, pelo WhatsApp, ele se abre conosco. Outra implementação que nós estamos tentando fazer, mas devido à falta de recursos, aí entra na questão de prevenção, é um game, vereador Nelson. É um game, nós sabemos que os games, hoje, o Brasil é um dos grandes consumidores de game, e trazer a questão da prevenção para os games, para as nossas crianças e adolescentes. Fazer uma gamificação, trazendo essa questão das drogas em forma de game. Mas, de novo, ficamos limitados por questões de recursos.